Dia, nós vamos fazer uma live aqui sobre ansiedade na educação especial, estratégias neuropsicopedagógicas para alunos e educadores. Nelson Alves de Andrade, especialista em neuropsicopedagogia. Nós vamos fazer esta live. O nosso objetivo aqui é transmitir realmente informações sobre o assunto. Ansiedade na educação especial, estratégias neuropsicopedagógicas para alunos e educadores. Nelson Alves de Andrade, especialista em neuropsicopedagogia. Nós vamos falar aí sobre a ansiedade. Estejam ligadinhos conosco. Passem para outras pessoas. É muito interessante nós compartilharmos com outras pessoas esta live, ok? Não entendi. Então nós vamos falar aí sobre o assunto. Não sei porque apareceu uma mensagem aqui, live restrita, restringida por... Estou fazendo comércio aqui. Gente, a ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo a situações de ameaças, situações de desafios, envolvendo tanto aspectos cognitivos, que são preocupações, medo, quanto fisiológicos, taquicardia, tensão muscular e comportamentais, evitação, agitação. E quando essa reação se torna excessiva, persistente e interfere na vida diária, passa a ser realmente considerada um transtorno de ansiedade. Estou falando aqui como eu sou especialista em neuropsicopedagogia. E eu não sei, quando eu comecei a live, apareceu uma mensagem aí, live restrita por propaganda comercial. Eu não estou fazendo comércio nenhum aqui. E quais são os principais tipos de ansiedade? As características, como aparece na prática escolar. A ansiedade subjetiva, ela é cognitiva, emocional, são preocupações excessivas. Deixa eu aumentar a letra aqui. Ruminação, hipervigilância, sensação de perda de controle. E aí, no caso do aluno, o aluno que se perde em pensamentos catastróficos antes de uma prova tem dificuldade de concentração. Isso muitas vezes realmente acontece. Nós que já fomos alunos também passamos por essas situações desagradáveis. Também a ansiedade física, somática, sintomas de SMA, são palpitações, hiperventilação, suor, tremores, dor no peito e náuseas, crises de pânico durante atividades que exigem esforço físico ou situações de avaliação. E a ansiedade comportamental, que é motora, evitação, inquietação motora, compulsões, impulsividade, evitar falar em público, roer unhas, fazer rituais de checagem antes de entregar um trabalho. Tudo isso aqui são sinais de ansiedade. E a ansiedade existencial
reflexões sobre o sentido da vida, medo do futuro, angústia sobre a mortalidade. Adolescentes que questionam um propósito ao escolher uma carreira podem apresentar desmotivação. Porém, isso na realidade não ocorre somente nos adolescentes, né? Ocorre também na nossa vida adulta. Ansiedade social, medo de julgamento, dificuldade de interagir com as pessoas, evitação de situações sociais, aluno que foge de apresentações ou trabalhos em grupo sente rubor e tremor ao ser chamado. Isso nós vemos muito realmente acontecer no ambiente escolar. Ansiedade antecipatória, preocupação intensa antes de eventos futuros, provas, entrevistas, exames, uau, eu sinto muito isso. Sintomas começam dias antes da prova, prejudicando o sono e a preparação. Nessa antecipação participatória, pessoal, eu tenho um problema. Se você fala comigo, Nelson, eu quero falar contigo algo, por favor, me fale naquele momento. Porque eu sofro antecipadamente. Ou também eu tenho traumas de reuniões. Eu já fui muito prejudicado em reuniões de escola, em reuniões de igreja. Já fui muito injustiçado em ambos, né? Tanto na escola quanto na igreja. Passei por muita situação desagradável, que isso me prejudicou e me marcou a minha história de vida, né? E às vezes eu trago essas situações que não são agradáveis. Eu tenho medo de reunião. Eu não gosto. Ansiedade patológica, quando a ansiedade é desproporcional, persistente e causa sofrimento significativo. Pode evoluir para TAG, pânico, fobias ou TOC, impactando a aprendizagem e a socialização. E essa classificação, aqui eu tenho uma observação, ela combina as dimensões subjetivas, fisiológicas e comportamentais, facilitando a identificação de gatilhos e a escolha de intervenções. Eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz aqui um tipo de um artigo científico para trazer para vocês sobre este assunto. Eu tenho uma especialização, várias especializações, e uma delas é justamente neuropsicopedagogia. Fatores, causas e fatores de risco, genéticos e neurobiológicos, que é o histórico familiar, desequilíbrio de serotonina e noradrenalina. E ambientais, nós temos o estresse crônico, traumas e eventos de vida adversos. Na personalidade, o perfeccionismo, alta sensibilidade, introversão. Eu era uma pessoa muito perfeccionista, mas agora já sou bem mais equilibrado. Mas realmente não é fácil. Não é fácil e nós precisamos ter um equilíbrio sobre isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. A serotonina, ela é o neurotransmissor importante que atua no cérebro e em outras partes do corpo, como o sistema digestivo e as plaquetas do sangue. Ela é conhecida como 5-hidroxitriptamina, 5-HT, e desempenha um papel crucial na regulação do humor, nas emoções, no apetite e digestão. E além disso, a serotonina é um precursor da melatonina, ajudando a regular os ciclos de sono-vigília, que eu falei aqui, né? Na serotonina. E vejamos aqui a noradrenalina. Deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar aqui. Noradrenalina. Então vejam o que fala só. A noradrenalina, ela é também conhecida como norepinefrina, que é um hormônio e neurotransmissor produzido pelas glândulas suprarrenais, e suas funções incluem aumento da glicose no sangue e vasoconstrição, que ajudam a preparar o corpo para situações de estresse.
regulação do funcionamento do cérebro, atuando em conjunto com outras substâncias como serotonina e dopamina, e desempenha um papel crucial na resposta de luta ou fuga sendo liberada em situações de estresse. E a noradrenalina é essencial para o equilíbrio do organismo e o funcionamento do sistema nervoso simpático. Então, por isso que as causas e os fatores de risco, que são fatores genéticos e neurobiológicos, aí eu citei o histórico familiar, desequilíbrio de serotonina e noradrenalina, que são esses hormônios aí que nós precisamos, para o bom desenvolvimento do nosso corpo, né? Aí as causas, aí os ambientais, como eu já falei, você pode ter um estresse crônico ou ter passado por um trauma muito forte na sua vida, e isso te gera um estresse, que no meu caso eu passei por alguns traumas e ainda hoje eu tenho essas sensibilidades altíssimas quanto à reunião, como eu falei aí para vocês. E o perfeccionismo, quando falamos da personalidade, o perfeccionismo e a alta sensibilidade ou a introversão. Eu não sou introvertido, mas em algumas situações sim. Fatores educacionais, pressão por desempenho, falta de apoio, ambientes muito competitivos. Por exemplo, hoje eu estou aposentado da educação, não estou dando aula, mas mediante pressão eu tive que passar por um psiquiatra, porque por muita exigência, por muita situação, por muita cobrança, pressão por desempenho, coisas que estão fora do nosso alcance, isso gera um estresse realmente muito grande. Eu passei por isso na minha docência. Esses elementos interagem de forma dinâmica na neuropsicopedagogia, e entender a base neurobiológica ajuda justamente a planejar intervenções que modulam o eixo HPA e reduzem o cortisol. Quais são os sinais de alerta? Deixa eu ver uma coisa aqui. Quais são os sinais de alerta que nós realmente precisamos, né? Esse eixo HPA é o eixo hipotálamo, pituitária adrenal, que é HPA, que é um sistema neuroendócrino crucial que regula a resposta do corpo a estresse e a homeostase geral. Ele envolve interações entre o hipotálamo e a glândula pituitária e as glândulas adrenais. E aí nós temos aí onde justamente o cortisol, produzido pelas glândulas adrenais, desempenha um papel central, importantíssimo, na resposta do estresse. E o eixo HPA, ele é regulado por um circuito de feedback negativo, onde o cortisol atua no hipotálamo e na pituitária para inibir a secreção de CRH e ACTH, desencadeando assim a resposta ao estresse. Então vocês vejam que é todo um conjunto, é toda uma situação de hormônios que tem que estar justamente em harmonia. Quando nós entramos em um nível de estresse, e há um desequilíbrio realmente total em nosso organismo. Quem já passou por estresse sabe disso. E nós vivemos com grandes estresses na época atual, por todas as situações. Quem nunca teve estresse, ou quem não tem, né? E os sinais de alerta, no caso da sala de aula, cognitivos, dificuldade de concentração, esses pensamentos catastrofistas que envolvem o docente, é muito forte. E emocionais, que é a irritabilidade, medo exagerado de errar, e
Geralmente todos nós temos esse medo exagerado de errar, e principalmente o aluno. Por isso que de repente ele não quer nem responder quando o professor faz uma pergunta. E físicos, nós temos tremores, sudorese, dores de cabeça, né? Dor no estômago, tremor, a pessoa começa de repente a mexer com os dedos, roer as unhas, balançar as pernas. Comportamentais, evitação de tarefas, agitação, rituais compulsivos. É muito interessante nós observarmos o comportamento dos nossos alunos. Detectar esses sinais cedo permite realmente intervenções preventivas, que é algo central na prática neuropsicopedagógica. E essa ansiedade, ela realmente ocorre em nosso cérebro, né? O cérebro interpreta a ansiedade como um sinal de perigo e ativa a via de luta ou fuga. Basicamente, 3 estruturas principais entram em ação, que é a amígdala, que funciona como detentor de ameaças. Quando percebe algo estressante, ela envia um alerta rápido ao hipotálamo e ao tronco encefálico, gerando respostas fisiológicas: taquicardia, respiração acelerada e liberação de adrenalina. E eu sou especialista em neuropsicopedagogia e estou fazendo uma outra especialização em neuroeducação. Então isso me ajuda muito a compreender esses assuntos que são realmente bem difíceis, né? E o hipotálamo, nós temos aí o hipotálamo, ele libera o hormônio liberador do corticotropina, CRH, que estimula a hipófise a secretar ACTH. Por fim, o cortisol. O cortisol mantém o corpo em estado de alerta por mais tempo. Deixa eu ver alguma coisa aqui sobre ACTH. Isso é muito interessante. E deixa eu ver aqui, eu pesquisei aqui um pouco. O que é o exame do ACTH? É o hormônio adrenocorticotrófico. O exame de ACTH é um teste laboratorial utilizado para medir os níveis do hormônio adrenocorticotrófico, que é produzido pela hipófise e responsável por estimular as glândulas suprarrenais a secretar cortisol. Aí, para que serve o ACTH? É indicado para avaliar o funcionamento da hipófise e das glândulas suprarrenais. Ele é útil justamente no diagnóstico de distúrbios hormonais relacionados ao excesso ou deficiência de cortisol no organismo, ajudando a identificar condições como síndrome de Cushing, insuficiência renal. E o exame de ACTH pode ser utilizado no diagnóstico de condições como doenças de Addison, hiperplasia adrenal, síndrome de Cushing, hipopituitarismo, hipófise linfocítica e tumores cerebrais. Observe que é um hormônio assim muito importante, e quando nós realmente estamos trabalhando com essas situações, como realmente o nosso corpo é tão complexo, como o nosso organismo é tão complexo, e como nós damos respostas a situações inesperadas que nos causam grandes problemas. Aí nós temos aqui, ainda falando sobre o cérebro, o córtex pré-frontal, que normalmente regula a amígdala, avaliando se a ameaça é real ou é exagerada. E na ansiedade crônica, essa regulação ela fica enfraquecida, permitindo que a amígdala domine e mantenha o estado de alerta. Além disso, o sistema límbico, que é o hipocampo e áreas associadas, pode armazenar memórias
emocionais intensivas, fazendo com que um pequeno gatilho reative a resposta da ansiedade. O desequilíbrio de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina e GABA também contribui para a hiperreatividade. Por isso, esse é um assunto bem complexo, bem difícil de muitas vezes nós compreendermos. E quando nós estudamos realmente a ansiedade, nós vamos aprender muitas coisas. Quando eu falei em GABA, o que é GABA? É o ácido GABA aminobútrico. GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Isso quer dizer que ele é responsável por desacelerar a atividade cerebral, como se fosse um freio diminuindo a velocidade da proporção das informações nos cérebros. Em outras palavras, GABA diminuirá a capacidade de um neurônio de receber, criar ou enviar mensagens para outros neurônios. Vejam que é toda uma complexidade e é muito interessante esse assunto. O GABA é produzido e liberado por neurônios chamados GABAérgicos e se liga a receptores em outros neurônios, tornando-os menos propensos a propagar o sinal elétrico responsável pela comunicação entre neurônios. E com isso o GABA promove sensações de relaxamento e sono. Quando eu falei aqui esse desequilíbrio de neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina e GABA. Então eu expliquei aí qual é a função desse GABA, né? Em termos práticos, essa cadeia neurobiológica explica por que diante de um pensamento preocupante você sente o coração acelerar, a respiração ficar curta e a mente ficar presa em ruminações. Quando a regulação pré-frontal falha, esses sintomas persistem mesmo sem perigo real. Aí eu tenho aqui uma técnica de regulação emocional, respiração diafragmática, mindfulness curto, de 2 a 3 minutos, que é uma técnica que costuma fazer diferença na regulação da ansiedade, que é a respiração diafragmática, combinada com grounding sensorial. Ela ativa o nervo vago e reduz o cortisol e traz a sensação de volta no momento presente. É algo que você pode demonstrar ao vivo com os participantes, com outras pessoas ali, né? E como isso funciona? A respiração profunda pelo diafragma estimula o nervo vago, que diminui a frequência cardíaca e a resposta de luta ou fuga. O grounding, que é a ancoragem sensorial, interrompe o ciclo da ruminação ao focar e a atenção ao estímulo concreto, que é a visão, o tato e o som. E passo a passo, cerca de 2 minutos, você se coloca numa posição confortável, sentado com os pés firmes no chão, costas eretas, como estou fazendo aqui. Não estou mostrando os meus pés, mas você se sente numa posição confortável. Inspira lenta, expiração lenta. Inspire pelo nariz, contando até 4, sentindo o abdômen expandir. Ó. Você faz uma pausa breve, segura 1 segundo. Expiração prolongada. Expire pela boca, contando até 6, esvaziando o ar como se estivesse soprando uma vela. Entenderam? Ancoragem. Enquanto você expira,
nomeie mentalmente 3 coisas que vê, 2 que sente, textura da cadeira, temperatura do ar e um som que ouve. Repita isso 3 ou 4 vezes. Então você fazendo essa situação, mentalmente você nomeia aquilo que você está vendo no ambiente ou um som que você está ouvindo. Então vejam bem, podemos pedir para os nossos alunos ou para aquela pessoa que você está fazendo uma palestra, fechar os olhos, né? Depois abra uma enquete rápida, perguntando como se sentiram mais calmos, menos pensamentos acelerados. Eu posso pedir, feche os olhos nesse momento, respirem, mantenham a calma. O que vocês pensaram, o que é que vocês imaginaram, tudo isso também é uma forma de relaxamento. E a reconstrução cognitiva, questionar pensamentos automáticos, como, e se eu errar? O que eu realmente controlo, né? Se eu errar, como eu vou fazer? Então nós devemos fazer essas técnicas, ter esses momentos em sala de aula, né? Ou em uma reunião que nós estamos fazendo. E adaptações pedagógicas, prazos flexíveis, avaliações em etapas e um ambiente calmo. Quem está gostando aí, gente, coloca aí, ou compartilha com outro, coloca um coraçãozinho. Está sendo muito difícil, bom dia. Vocês estão gostando aí do assunto, tá? E colaboração multiprofissional, psicólogos, terapeutas ocupacionais e médicos quando necessário. É preciso, dependendo do grau, dependendo da situação, você procurar um médico, um clínico geral, um psicólogo. Eles vão te encaminhar às pessoas precisas, né? Essas abordagens são baseadas, bom dia, essas abordagens são baseadas em evidências e podem ser demonstradas em tempo real durante a live, durante o que nós estamos fazendo aqui no caso, e esses exemplos práticos que nós estamos mostrando para vocês. E como é que eu posso conectar com o público? Eu posso ter histórias curtas, compartilhar um caso para identificar de um aluno, de alguém que superou essa ansiedade, né? Ou uma estratégia específica. Eu posso, na realidade, fazer uma enquete ao vivo, perguntar aos participantes que vocês observam, que eu poderia até fazer isso aqui, mas eu posso observar que vocês pouco respondem. E podemos usar recursos visuais, como o diagrama, um cérebro, mostrar ansiedade, para fixar ideias e tal, né? Aí eu tenho aqui um caso de superação. Caso de superação. Ana, 10 anos, diagnóstico de tratamento de ansiedade generalizada e dislexia. Ana chegou à sua clínica apresentando tremores, queixas de cabeça vazia antes das provas e evasão de atividades em grupo. Na avaliação neuropsicopedagógica, identificou-se a alta ativação da amígdala, relatos de pânico ao ouvir o sinal da campainha, e déficit de memória de trabalhos associados à dislexia. Aí teve uma intervenção aí de 6 semanas. Psicoeducação para Ana e a família sobre a resposta de luta ou fuga. Então houve essa psicoeducação. Treino de respiração diafragmática, Masgrodian, 3 vezes ao dia, 2 minutos. E a reestruturação cognitiva usando cartões de pensamento realista antes das tarefas escolares. Também uma adaptação pedagógica, provas em etapas, tempo exato e uso de leituras de texto. E houve sessões de neurofeedback focada no córtex pré-frontal para melhorar a autorregulação. E qual foi o resultado obtido nisso aí? Ana, que é um nome fictício, tá? Em 4 semanas, Ana relatou menos pulsação ao ouvir a companhia e com o toque da escola, a sineta da escola, né? Campainha. E conseguiu concluir provas sem interrupções. No final do programa, a escala de ansiedade caiu de 8 para 10, caiu de 8/10 para 3/10.
E a professora observou maior participação em sala. Ana passou a usar a respiração como gatilho de pausa antes de situações estressantes, demonstrando a autonomia. E esse exemplo, queridos, pode ilustrar, na realidade, essa combinação dessas estratégias neuropsicológicas e adaptações educacionais que geram a mudança real. Então, até na pesquisa que eu fiz aqui, me perguntaram: quer que eu faça mais alguma técnica usando? Eu digo, não, essa técnica já é muito importante para que os meus ouvintes possam entender que quando eu uso realmente uma situação, um momento de concentração, ajuda muito a pessoa. Estão gostando aí, gente? Eu não sei por que colocou restrição aí na minha live. Os principais profissionais que podem diagnosticar e tratar a ansiedade são, que está aqui escrito restrição, psicólogo, que avalia, faz psicoterapia, individual ou em grupo, ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento, não prescreve medicamentos, mas pode encaminhar ao psiquiatra quando necessário. Aí também temos o psiquiatra, que é um médico especializado em saúde mental, pode fazer o diagnóstico, fazer exames, prescrever ansiolíticos ou antidepressivos e acompanhar o tratamento medicamentoso. Clínico geral pode identificar sinais iniciais de ansiedade e encaminhar para psicólogo ou psiquiatra. O neurologista, em casos específicos onde a ansiedade está associada a condições neurológicas, pode participar do manejo. E aí, queridos, nós temos algumas referências rápidas, que é tipos de ansiedade, dimensões subjetivas, físico e comportamental, prevalência no Brasil cerca de 9,3% da população, a relação entre ansiedade e funções executivas na neuropsicopedagogia, são referências consultadas, que nós consultamos aqui, e uma série de referências. Então eu trouxe para vocês algo aí sobre a ansiedade, que é muito pouco diante de tantos problemas, diante de tantas situações, mas essa ansiedade na educação especial, essas estratégias são super importantes para você que está aí como professor, possa atuar em sala de aula, ou mesmo esteja passando por uma situação assim, que você procure, na realidade, ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda terapêutica, psiquiátrica, um clínico geral, um psicanalista, que isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live. Um grande abraço!